Olá, você que nos acompanha aqui neste canal, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos e reflexões no Evangelho de Mateus e hoje vamos para o nosso 52º vídeo, baseado em Mateus capítulo 9, de 14 até o verso 17. Antes de fazer a leitura, quero pedir que você clique aí, dê o seu joinha, inscreva-se no canal também, o sininho de notificações. Ao final de assistir, compartilhe, comente, faça perguntas, dê sua contribuição de ideias e etc. Então isso é tudo muito relevante para o canal, para ele poder ser propagado e chegar a muitas outras pessoas também. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 9, de 14 a 17, da seguinte maneira: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: Podem porventura estar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres velhos, e assim ambos se conservam. Que o Senhor Deus nos abençoe. A nossa questão de hoje aqui nesse texto, ela também é interessante. Veja o versículo 14 que diz assim: Chegaram ao pé de Jesus os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Ora, temos a indicação aqui no capítulo 9, depois no capítulo 11 também, de que João tinha alguns discípulos. Veja bem o que diz João capítulo 3, verso 25, diz assim: Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu lhe deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Gente, vamos pensar aqui o seguinte: essa questão de liderança não é uma questão simples. Se você observar em 1 Coríntios, logo no primeiro capítulo, Paulo faz uma reclamação semelhante, diz que a igreja de Corinto estava dividida em 4 grupos. Um era de Pedro, o outro de Paulo, o outro de Apolo e o outro grupo era de Cristo. Paulo reclama disso e diz que todos devem seguir a Jesus. É curioso porque João Batista, ele não puxava a brasa para sua sardinha. Isso era coisa das próprias pessoas, porque nós somos assim. Nós admiramos fulano, beltrano, ciclano. E às vezes nós começamos num processo de quase divinização das pessoas, endeusamento, como a gente diz no popular, das pessoas, e vamos inflando o ego da pessoa e vamos deformando muitos líderes. Muitos líderes são deformados por causa dessa aglomeração que se faz em torno dele
E ele, sem saber controlar essa situação ou permitindo essa situação, seu ego vai crescendo, vai desenvolvendo e ele vira um monstro. Ainda bem que João Batista não era assim. Olha que as pessoas, diz aqui em João capítulo 3, em Atos 19 também, quando Paulo chegou lá na cidade de Éfeso, tinha 12 discípulos lá. Em que vocês são batizados? No batismo de João. Ainda que o texto não diga, é possível pensar que eles eram discípulos de João Batista. Ainda tinham um pensamento ligado a João. E nem tinham ouvido falar ainda do que era o Espírito Santo. A briga lá em Atos 19 é essa. Então veja só como é que a gente deforma determinadas coisas e pessoas com o passar do tempo. Às vezes nós deformamos pessoas. Ainda bem que João Batista era um cara muito pé no chão, hein? Porque, voltando a João capítulo 3, ele disse assim, vós mesmo, 3,28, vós mesmo me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. E aí ele disse uma das frases mais marcantes do Novo Testamento. É necessário que ele cresça e que eu, o quê? Diminua. Meu irmão em Cristo Jesus, seja você líder ou não, coloque-se no seu lugar. E onde é o seu lugar? Onde é o meu lugar? O meu lugar e o seu lugar é de servo. Nós servimos ao Senhor Jesus. Ele é o Senhor. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Quando eu cresço, Jesus diminui em mim. Quando Williams diminui, Jesus cresce em mim. É uma luta permanente. Porque o Williams é pecador, vaidoso e muitas outras coisas. Então, quando o Williams é diminuído, aparece mais Jesus. Quando o Williams cresce, diminui Jesus. Isso é que acontece comigo, com você e com todos os discípulos de Jesus. Há de se ter uma permanente vigilância sobre nós mesmos, porque aquilo que aconteceu não foi provocado por João Batista, não foi João que queria ter discípulos. As pessoas que gostavam de João Batista, começou por uma coisa de simpatia, mas tornou-se um grupo. E agora o grupo de João Batista e os fariseus chegam perto de Jesus, o grupo de João Batista diz, por que os seus discípulos não jejuam? Nós jejuamos, os fariseus jejuam, o seu grupo não jejua. Olha, cuidado. Gente religiosa, apenas religiosa, ela está interessada, tem gente que está interessada em repetição de atividades. Mas servos de Cristo estão interessados em seguir modelo de vida. Essa é uma diferença fundamental. João mesmo, ele não estava interessado em seguir regras inventadas pelos homens, mas seguir padrão de vida do seu Senhor e Salvador.
E é o que eu espero que aconteça com você, comigo e com todo aquele que quer seguir a Cristo Jesus. Até o próximo encontro e o próximo vídeo, se Deus assim permitir.